Fala pessoal, bem-vindos ao canal Lata Voadora. Olha só essa diferença, aqui do lado esquerdo o simulador rodando com FPS baixo, travando, e do lado direito o mesmo PC rodando liso, com FPS lá em cima. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode otimizar o Microsoft Flight Simulator 2024 e conseguir muito mais desempenho no seu PC. Bora lá! Para esse tutorial de hoje eu usei como base o cenário de Congonhas do Paulo Ricardo, conhecido por ser um cenário pesado com o A320 da Fênix, que também consome bastante recurso do PC. As configurações iniciais foram aquelas sugeridas default pelo simulador quanto da instalação dele. Logicamente, isso vai variar de PC para PC. O nosso objetivo aqui hoje é mostrar o que pode ser feito para se ganhar performance fazendo alguns ajustes no sistema operacional, usando algumas ferramentas disponíveis e alguns ajustes de configuração no simulador, sobretudo levando em conta que o Flight Simulator 2024 ainda tem uma característica bem peculiar de consumir bastante VRAM da placa de vídeo. No meu caso, eu tenho uma RTX 4070 de 8 GB em um laptop. Meu setup está na descrição do vídeo e deixo aqui na tela também. Eu particularmente considero meu PC como um PC médio, considerando o Flight Simulator 2024, principalmente pela questão dos 8 GB de VRAM. Vamos então iniciar os ajustes. O primeiro passo é a gente otimizar o próprio Windows. A primeira coisa que vamos fazer é desativar o HPAT. Esse recurso, chamado High Precision Event Timer, pode parecer útil, mas na prática causa mais atraso do que ajuda em jogos. Então nós vamos ir em gerenciador de dispositivo. Vamos descer aqui em dispositivos do sistema. E vamos procurar aqui por timer de eventos de alta precisão. A gente vai clicar com o botão direito do mouse e vai clicar em desabilitar dispositivo. Sim. Depois a gente vai em configurações, jogos, e aí a gente vai ativar o modo jogo se já não estiver ativado no seu Windows. O modo jogo prioriza recursos para o simulador e reduz processos rodando em segundo plano. Então a gente vai vir aqui e conferir se ele está ativado. E por fim a gente vai ativar o HAGS, Hardware Accelerate GPU Shadowing. Esse recurso ele permite que a placa de vídeo gerencie melhor a fila de processamento, reduzindo assim a latência e permitindo um aumento de FPS. Então, vamos vir em elementos gráficos, configurações gráficas avançadas e aqui agendamento de GPU acelerado por hardware ativado. Você também pode chegar nessa página clicando aqui no botão direito em configurações de exibição e descendo aqui em elementos gráficos, vai chegar aqui na mesma tela. Agora uma das maiores melhorias, o DLSS Swapper. Então se você tem uma placa RTX, essa ferramenta é obrigatória na questão de performance aí do Flight Simulator. Tá? Lembrando que só vai funcionar o DLSS se você tiver uma placa RTX da NVIDIA, seja da séries 20, 30, 40 ou 50. Tá? Se você tem uma GTX, esse passo aqui infelizmente não vai servir para você. Então a gente vai no site oficial do DLSS Swapper, vai clicar aqui em Download. Os links estarão todos na descrição. A gente vai vir aqui em Installer, baixar, e aí a gente vai simplesmente fazer a instalação, clicar aqui em Next e Install. Feita a instalação, a gente vai abrir
o DLSS Swap, ele não gerou o ícone aqui na tela, então a gente vem aqui no pesquisar, DLSS Swapper, vai abrir o aplicativo. Aqui ele vai aparecer, no caso eu tenho o simulador 2020 e 24, vai aparecer os dois. No seu caso, vai depender aí do simulador que você tiver, mas a gente vai focar hoje aqui no 24. Tá, então abriu aqui, primeira vez que você abriu, você vai vir aqui embaixo, nesse ícone aqui de Library, e você vai atualizar ou vai baixar as bibliotecas aqui. Aí você vai vir aqui, no caso a última versão é 310.4, você vai clicar aqui na setinha em baixar. Depois você vem aqui na próxima aba, mesma coisa, 310.4 download. Depois você vem e vai fazendo isso em todas as bibliotecas. O Flight Simulator 24 vai usar a primeira, a segunda e a quarta biblioteca. Tá? Eu deixo todas baixadas porque daqui a pouco em uma futura atualização ele permite alguma dessas outras, ou em algum outro jogo que você queira usar, pode ser que tenha outras bibliotecas aqui disponíveis. Então eu baixo tudo, mas lembrando que para o Flight Simulator 2024 o que vai importar são essas duas primeiras e essa aqui do DirectX 12. Feito isso, a gente vai vir aqui, vai clicar no Flight Simulator 2024 e vai atualizar aqui, né? Vocês podem ver que aqui está como 310.3, a gente baixou agora a 310.4. Então a gente vem aqui onde está 310.3, vai clicar na última biblioteca que é 310.4. Mesma coisa aqui com o Frame Generation, 310.4, trocar. E aqui em FSR 3.1, mesma coisa. Vamos para a última biblioteca e trocar. Isso a gente fecha, nosso DLSS está instalado. E aí depois a gente vai lá no simulador escolher entre Quality, Balanced e Performance. Quality vai te dar maior qualidade de imagem, ótimo para PCs médios. O Balanced vai ser o equilíbrio entre o FPS e a qualidade. O Performance, máximo de FPS, perde um pouco de nitidez. Eu recomendo sempre começar no Quality, que já traz um salto enorme de fluidez sem perder a qualidade visual. A gente vai testar isso logo lá no nosso simulador. Antes de a gente passar para as configurações do simulador, a gente vai abrir o nosso NVIDIA Control Panel e vamos fazer alguns ajustes na parte do Flight Simulator 2024. Então a gente vem aqui em configurações, a gente vem aqui em gerenciar as configurações em 3D, configurações do programa, vamos selecionar aqui o Flight Simulator 2024, vamos descer. Sincronização vertical, nós vamos desligar. Modo de latência baixa, nós vamos desligar. Modo de gerenciamento da energia, preferência por desempenho máximo. GPU com renderização OpenGL, você vai selecionar aqui a sua RTX ou a sua placa NVIDIA que você tiver aí. E filtragem da textura, qualidade, alto desempenho. Lembrando, essas configurações aqui da NVIDIA, se você não tiver placa NVIDIA, você pula esse passo e a gente vai lá para as configurações do Flight Simulator 2024. Feitas as configurações externas, eu sugiro que você reinicie o seu computador antes de a gente entrar lá no Flight Simulator. Reiniciou, voltou para o Windows, vamos abrir o nosso simulador. Bem, agora já com o nosso simulador iniciado de novo em Congonhas, de novo com o Fênix A320, a gente viu que a gente já teve um ganho considerável aí de FPS do início do vídeo para cá, simplesmente com as mudanças externas ao simulador que a gente fez. E agora a gente vai para as configurações, que eu creio ser aí um bom custo-benefício para os PCs médios, principalmente para quem tem placa aí de 8 GB de VRAM. Então agora a gente vai abrir as nossas configurações. Vamos lá, então aqui eu boto menos 1.4 em Exposure Compensation EV. Aqui no caso eu rodo em 2K
vai depender também se você roda em Full HD ou se você roda em 4K, esse teu ganho média de FPS logicamente vai ser diferente. Eu aqui rodo em 1440p, ou seja, 2K. O Anti-Aliasing, então agora a gente instalou o nosso DLSS, a gente vai colocar em DLSS e eu vou botar em Quality. AMD Fidelix FX Sharpening eu coloco em 180. Eu atualmente não estou limitando o meu frame rate, eu deixo desligado. Frame Generation eu aqui vou colocar em FSR3. Tá? E aqui tem uma jogada que eu vi num vídeo gringo que ele até brinca que pode ser um efeito placebo, mas que não custa a gente fazer, o que não atrapalha, às vezes pode ajudar. Então a gente deixar aqui o monitor, o V-Sync interval em half refresh rate, ou em português, se tiver o seu, em metade da taxa de atualização do monitor. Mas quando a gente coloca aqui o Frame Generation ativado, a gente não consegue modificar. Então a gente vem aqui, desliga o nosso Frame Generation, vem aqui, coloca em half refresh rate, ou seja, metade da sua atualização, taxa de atualização. Venho aqui, coloco AMD FSR3. Ok. NVIDIA Reflex Low Latency On. Dynamic Settings eu deixo desligado. Então aqui, Displace Mapping e Ray Trace Shadows eu deixo desligado. Tá? São recursos que demandam, na minha opinião, de uma placa de vídeo muito poderosa, que não é o meu caso. Plants. Plantas aqui eu deixo desligado, eu tento focar aqui pela limitação dos meus recursos da máquina realmente naquilo que eu preciso, que é voar. Buildings, voltando aqui, Off-Screen Terrain Pre-Caching eu deixo em Ultra. Buildings em Height ou em Alto. Trees em Medium. Plants em Off. Rocks em Medium, Grass em Medium. Os Terrain Level of Detail e Objects Level of Detail eu deixo em 100. Volumetric Clouds eu deixo em Alto. Texture Resolution, e aqui vai para mim hoje o parâmetro que é o que mais pesa no Flight Simulator 2024 e que tem diretamente tudo a ver com a capacidade de VRAM da sua placa de vídeo. Então, para quem tem 8 GB de VRAM, eu sugiro deixar em médio ou deixar em low, tá? Às vezes a gente fica naquela, mas eu queria ter meu simulador todo no ultra, todos nós queríamos, né? Mas tendo em vista a limitação do hardware, eu aqui nos meus testes eu não verifiquei muita diferença visual entre o médio e o low e uma quantidade de performance bem superior no low. Então, para mim, eu estou usando aqui o Texture Resolution no low, enquanto a Microsoft não corrige esse problema da VRAM. Mas você pode testar em médio no seu se você tem placa de 8 GB. Né? Eu digo assim, se você tem placa de 8 GB e quer rodar liso, vai de low. Se você quer arriscar e ter alguns gargalinhos em alguns lugares mais pesados, vai de medium. O alto e o ultra é para quem tem placa de última geração. Anisotropic Filtering 16x, Water Waves em alto, Shadow Maps 1536, Terrain Shadows 256, Contact Shadows em medium, Windshield Effects em height, Ambient Occlusion em medium, Cube Map Reflections 128, Haymarsh Reflections em low. Aqui Light Shafts, Depth of Field e Motion Blur eu desliguei e deixei em off, tá? Então o que eu estou aqui desligando ou botando mais baixo, depois de muitos testes eu não vi muita diferença visual. Então para mim valeu mais a pena desligar alguns recursos e deixar outros em maiores qualidades. Por exemplo, as nuvens. As nuvens, se eu botar no low ou botar no medium, eu consigo diferenciar visualmente muito a questão entre uma configuração e outra. Alguns outros parâmetros você praticamente a olho nu fica difícil de visualizar. Então eu deixo desligado esses três.
Glass Cockpit Refresh Rate. Eu gosto de deixar em alto, que é o refresh rate dos instrumentos da aeronave. Para quem tem um processador mais fraco, a gente sempre recomenda botar em médio, ou às vezes até em baixo se for um PC mais antigo, mas eu, economizando outros recursos, eu prefiro deixar em alto aqui no refresh rate. Aqui entrou novo agora nessa última atualização, então quantidade de caracteres, quantidade, variedade, eu boto em médio. Serviços de aeroporto eu deixo desligado, bem como Parked Aircrafts e quantidade de aircrafts, porque eu uso o injetor de tráfego do Citations, então eu não uso nenhuma injeção de tráfego do simulador, por isso eu deixo em off aqui. Se você não usa algum outro gerenciador de tráfego das aeronaves, você pode colocar aqui em médio tranquilamente. Road Traffic eu coloco em médio, Sea Traffic em Height e o Fauna eu deixo desligado, são as minhas configurações. Para facilitar aqui para vocês, eu vou botar agora aqui também em português, tá? Eu gosto de usar em inglês aqui as configurações, para mim fica mais fácil de entender, mas eu vou colocar aqui agora em português para vocês. Então, voltando aqui para dar mais uma passada rápida em português. Então, a suavização, super resolução, qualidade, afiação AMD 180, geração de quadros FSR3, baixa latência ligado. E agora nas configurações aqui, vamos passar devagar. Então, nível de detalhe do terreno 100, pré-cachê ultra, mapeamento de deslocamento desligado, edifícios alto, árvores médio, vegetação desligada, rochas médio, grama médio, detalhe dos objetos 100, nuvens volumétricas em alto, resolução das texturas em baixo, filtragem isotrópica 16x, ondas de água em alto, sombras com Ray Tracing desligadas, sombras de mapa 1536, sombras de terreno 256, sombras de contato em médio, efeitos de para-brisa em alto, oclusão do ambiente em médio, reflexos Cubemap 128, reflexos de Ray Marching baixo, feixe de luz desligado, profundidade do campo desligado, desfoque de movimento desligado, taxa de atualização do Glass Cockpit alto, e aqui personagens, quantidade, variedade e qualidade em médio, Airport Service Quantity, né, como eu falei aqui, tanto a parte dos serviços de aeroporto como aeronaves parqueadas quanto densidade de tráfego eu deixo tudo desligado porque eu uso injetor de tráfego externo. Tráfego rodoviário eu coloco em médio, tráfego marítimo em alto e fauna em desligado. Vamos salvar e voltar para o nosso simulador. E nós temos aí o mesmo local, mesma aeronave, né? E o nosso simulador aí com uma performance bem melhor. Então, resultado na prática, né? E agora a gente pode ver a comparação antes, o simulador, o FPS bem mais baixo, e agora depois dos ajustes, a diferença é absurda, muito mais estável, muito mais fluido e sem abrir mão da qualidade visual. Com essas otimizações simples, você transforma o seu Microsoft Flight Simulator 2024 e consegue aproveitar o máximo do seu PC sem gastar nada. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal Lata Voadora e comenta aí embaixo qual foi o ganho de FPS que você conseguiu no seu simulador. Bons voos pessoal e até o próximo vídeo. Fui!